Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fernanda Herter, terapeuta ocupacional, e esse é o Sensorial Pod, um podcast feito por quem estuda e entende de integração sensorial, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre esse universo. E o episódio de hoje, gente, tá maravilhoso, porque eu tô rodeada de terapeutas ocupacionais, de amigas, de parceiras, de colegas de trabalho, de muita confiança minha e que trabalham na infância. Então, quero primeiro que elas se apresentem, porque a gente tem um papo muito bacana para bater com vocês aqui. Marina. Olá, gente, eu sou a Marina, eu sou terapeuta ocupacional, me formei há 8 anos na Universidade Federal de Santa Maria, e desses 8 anos, há 6 eu já trabalho na infância, com a infância, e desde 2021 na infância. Na infância. Alice. Oi, eu sou a Alice, eu estou formada há 1 ano como terapeuta ocupacional, sou graduada na UFSM e sou a caçula da mesa hoje, com 1 ano de infância também. A Alice foi estagiária, passou um tempo fazendo estágio na infância, estágio curricular. 6 meses. 6 meses. E depois me fisgaram, eu fiquei por lá, não tive como. Não liberamos ela. E Paulinha. eu sou a Paula, me formei junto com a Marina, também no UFSM, há 8 anos. E tô na infância há 2 anos e meio. Ai, parece que faz tanto tempo, Paula. Nem parece 2 anos e meio. Passa rápido, né? Mas parece mais para mim. Parece. É que foram muitas coisas, né? Muitas. Eu acho que a função das mudanças, da gente ter ampliado, isso deu 2 vezes, duas né? vezes. Uma sensação de tempo maior. De que o tempo realmente... Gente, nós vamos começar o nosso papo aqui hoje falando o que é terapia ocupacional, porque eu imagino que muitas pessoas que estão nos ouvindo não sabem muito bem o que é a nossa profissão. A nossa profissão é uma profissão linda, né? A gente é apaixonada por ela. Tem tanta gente mundo afora precisando do nosso trabalho, mas não sabe exatamente o que é. Então, acho que a gente vai começar primeiro falando um pouquinho sobre isso. O pessoal conhecer. Quer começar, Alice? A terapia ocupacional é uma profissão, é uma graduação. Muitas pessoas pensam que pode ser um curso técnico. Era no início, mas hoje é uma graduação, então nós somos formadas. E existem conselhos que regulamentam a nossa profissão. E ela aborda muito do desenvolvimento humano e da reabilitação. Então, a terapia ocupacional, a palavra ocupação do nome da nossa profissão, ela vem do que nós atuamos no nosso dia a dia. As crianças brincam, isso é uma ocupação. Nós trabalhamos, também é uma ocupação. Tem as questões sociais. A participação social. Participação social. As áreas da ocupação são da infância, tá, pessoal? Porque cada fase do desenvolvimento humano contempla um conjunto de áreas do desempenho ocupacional. Algumas áreas dessas seguem, né, durante todo o desenvolvimento. Mas na infância, especificamente, é o brincar, o descanso e sono, o lazer, participação social, educação, saúde e segurança. Isso, né? São essas. Perfeito. E a terapia ocupacional surgiu no pós-guerra, a ideia de terapia ocupacional como uma reabilitação muito física das pessoas com amputações, que tinham que ser reabilitados para voltar à sua rotina do dia a dia. A profissão foi crescendo, se especializando. Hoje, a terapia ocupacional cuida, né, e ampara pessoas de todas as idades, não só a infância, mas no Brasil, principalmente, a gente vê um caminho em relação à saúde mental e à infância em si. Acho que são os caminhos mais conhecidos, assim, né, que a gente tem hoje. E muito da nossa profissão tem se disseminado por conta da infância e muito por conta da integração sensorial, né? Que hoje em dia eu vejo como uma das áreas que está sendo mais buscada e abordada. Acho que é o diagnóstico do autismo, né? Exato. Trouxe um olhar, um foco maior para a nossa profissão, porque dentro dos critérios diagnósticos contempla, né, faz parte o interesse sensorial atípico. E aí a gente começou a ser, parece que, mais vista. Exato. E acho que, de linhas gerais, né, a gente fala que a terapia ocupacional cuida, né, e busca, enfim, reabilitar as pessoas em todos os estágios, né, da sua vida,
Mas eu acho que o que permeia todos esses estágios, né? A gente sabe, como a Nanda disse, que algumas áreas da ocupação humana, elas permeiam toda a vida, né? Por exemplo, descanso e sono. Exato. Então, eu acho que o que tem da nossa profissão, que é um objetivo em todas as áreas, em todas as faixas etárias do desenvolvimento humano, é produzir sentidos e significados de vida, né? E aí eu acho que quando a gente pensa, enfim, na intervenção com a criança, bom, o que esse brincar vai refletir no cotidiano dela, né? O que bom, vamos reabilitar essas pessoas no pós-guerra, o que isso vai impactar na produção, né? De vida dessa pessoa, da independência dela, para fazer as AVDs, para o trabalho, enfim. Eu tenho uma frase que eu digo, a gente não é o que a gente pensa. A gente é o que a gente faz. Porque o que pensa fica muito aqui dentro e não é, né, exteriorizado. Mas o que a gente faz, como a gente se apresenta no mundo e vive o mundo no cotidiano da gente, nas nossas relações, aí a gente se constrói. Então, olha a importância da nossa profissão. E por isso que a gente fala tanto da função, né? Porque muitas vezes a gente pode falar de habilidade, a gente pode falar de outras coisas, mas enquanto isso não gera uma função, né? No cotidiano, na vida daquela criança ou daquela pessoa, isso não tem significado, né? O que ela consegue colocar em prática no dia a dia daquilo que é trabalhado com ela. Exatamente. Um exemplo prático para quem está nos ouvindo, a gente tem como objetivo que uma criança de 4 anos brinque como uma criança de 4 anos deve brincar. Que uma criança de 3 aninhos, ela possa comer sozinha usando uma colher, sentada à mesa durante uma refeição. Que uma criança de 6 anos já seja capaz de amarrar o cadarço dos seus tênis. E acho que quando tu fala isso, né, Nanda, às vezes a gente fica pensando, tá, mas isso é o básico, né? Às vezes a gente não se dá conta do que tem uma construção imensa, né, para chegar nisso. E o impacto que isso tem, né, na vida de uma criança e na vida de uma família. O impacto que tem o não fazer, né? Exato. Que aí envolve saúde mental também, porque abala questões psíquicas que a criança está percebendo a sua fragilidade. A construção da autoestima das pessoas é feita na infância e com muito embasado nisso, do quanto ela consegue fazer coisas, né? O quanto ela consegue ter autonomia e a partir do momento que ela percebe que ela está conquistando, que ela consegue, que ela se sente capaz e potente, ela desenvolve a autoestima dela, né? E quando ela não tem isso construído na infância, enfim, nessas fases iniciais da vida, vai reverberar, né? Durante todo o percurso dela. Eu acho que a gente já começou meio que a falar sobre isso, mas, Alice, quando que uma criança precisa de TO? Como que uma família vai saber? Quais são os sinais que essa família pode ter de que essa família precisa ir em busca de uma profissional como nós para poder ajudar o desenvolvimento do seu filho? No início da minha graduação, eu lembro que eu conheci uma terapeuta ocupacional e ela definiu de uma forma muito interessante que me marcou. Ela disse, o seu filho é criança? Então, traga pra gente que a gente vai dar uma olhada nele e a gente vai conversar sobre esse desenvolvimento. Muitas vezes, os comportamentos que as famílias observam são sutis e é difícil de entender a base de onde vêm essas questões do desenvolvimento infantil. E eu acho que a gente chegou no ponto. Toda criança que tem alguma questão no desenvolvimento, que não está acompanhando a faixa etária dela, na questão da alimentação, da inserção social, da questão motora, que nos chama a atenção de alguma forma, pode ser amparada pela terapia ocupacional. Pode ter por base uma questão motora, mas pode ter por base uma questão sensorial, que daí entra a nossa especialidade, né? Isso, que é a integração sensorial. Sensorial Pod, ele é um podcast que foi construído para levar o conhecimento da integração sensorial aos 4 cantos do mundo. Para que as pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação ou tratamento possam criar uma consciência sobre isso, mas para além disso também para lutar por justiça por um mundo mais justo. Então, para as pessoas que têm essas dificuldades. Só um parênteses, assim, porque eu acho importante colocar. E eu acho que isso, né, que a Alice traz, assim, a gente pensa, bom,
a gente às vezes não sabe, né? O que uma criança de 2 anos faz, do que ela brinca, né? E aí eu acho que às vezes chega muitas famílias que nos dizem, não, mas ele faz, mas aí não tem um Daí tu olha parâmetro. a qualidade, né, que faz, Isso. não é E eu acho esperado. que quando a gente pensa também nesse sentido, poder olhar, né, para essas áreas que a gente falou do desempenho ocupacional e muitas vezes é isso, né? A criança, não dorme. Mas não dorme por quê? Por que tem esse comportamento, né? De choro, muito irritado, ou dorme muito. E, às vezes, as famílias não sabem, né? Tem muito aquela frase... ele é um anjinho, só come, dorme, come, dorme, come, dorme. Tá, mas o quanto disso eu devo me preocupar ou é ok, né? E aí, eu acho que quando chega pra gente, chega também nesse movimento, né? Na dúvida, Uma avaliação é bem-vinda. uma avaliação é bem-vinda. Tem muitas famílias que também não têm parâmetro para poder comparar e ter noção do quanto está atípico, né? E muitas esperam que isso esteja atrelado a um diagnóstico, né? Então, muitas vezes, a criança está com algum atraso no desenvolvimento, ou, enfim, está com uma questão do sono, como a Paula estava falando, enfim. Questões mais isoladas, assim, né? Que não estão atreladas a um diagnóstico, a um desenvolvimento atípico no geral, mas que a gente poderia estar contribuindo, né? Que ela poderia estar se beneficiando de uma intervenção de TO para melhorar isso no cotidiano dela. Isso. O aumento de diagnósticos atual que vem acontecendo do autismo e de outros transtornos também são importantes porque abrem os nossos olhos para as questões do desenvolvimento, né? Então, nos levam a nossa atenção a todos esses pontos, né? O que é esperado que faça em cada faixa etária. Tem aquela famosa frase de cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento. A gente sempre se preocupa com isso, né? O que é esperado, o que não é esperado. O que é tolerado de atraso, né? Perfeito. E muitas vezes, quando a criança consegue sair um pouco do contexto familiar somente, que isso começa a aparecer, né? Então, é isso, a família às vezes fala que a criança faz, né? Mas faz como faz dentro de deveria quais estar fazendo. e dentro de quais condições a criança consegue fazer aquela atividade, aquela tarefa. Se eu saio do meu contexto, né? Se eu vou para a escola, eu consigo reproduzir na escola? Às vezes, a família se organiza muito em torno da criança e aí parece que as dificuldades não estão ali, porque a família já está muito moldada, né? Aquilo que a criança está apresentando. Mas quando ela sai do contexto... Previsível, conhecido, esperado, e com todo né? o suporte que com ela aquela vem rotina recebendo. que ela já conhece, que as dificuldades aparecem, né? Então, muitas vezes é na escola, ou quando ela começa a circular em outros ambientes, com outras crianças, com outras demandas. E acho que isso que a Mari traz, assim, é interessante pensar, né? O contexto, né? Que o contexto... A gente precisa oportunizar um contexto, um ambiente que seja... que promova, né, o desenvolvimento da criança cada vez com mais independência. E quando... a gente fala muito na integração sensorial, o desafio na medida certa, né? Na nossa intervenção. E eu acho que a gente tem que ter esse olhar, enquanto profissionais, para estar auxiliando também as famílias. Bom, o quanto que a gente está moldando e estruturando o nosso ambiente para que essa criança se desenvolva, ou para que daqui a pouco a gente não veja as dificuldades dela, e aí esse desenvolvimento vai sendo cada vez mais atrasado. Eu penso que é um limiar muito tênue. Exato. Porque se tu dá um desafio muito além, ela não vai dar conta, ela vai fazer fuga, ela vai cumprir. Se tu dá um muito aquém, ela não vai ter oportunidade de desenvolvimento. Como que a gente determina esse equilíbrio? Olha que difícil que é, mas a gente consegue. Né? E eu acho que isso é uma das características muito bonitas da nossa profissão, que é o respeito pelo nível de desenvolvimento que a criança está e os objetivos de intervenção, as metas e as estratégias muito justas e de acordo com o que ela dá conta numa zona proximal de desenvolvimento. E quando a criança está em intervenção, a gente tem um espaço mais protegido, eu acho, para testar isso, né? Para a gente observar o desenvolvimento dela. E aí, de uma forma muito gradativa, tu vai observando o que ela já consegue, né? Quando eu posso dar um passinho um pouco maior num objetivo, ou quando eu dei esse passo, e aí eu preciso retroceder, porque não deu certo, né? A criança desorganizou, ficou difícil, enfim. Tá além do que ela consegue. Mas a gente tem... uma segurança ali, né? De já conhecer a criança, de estar naquele espaço que ela também já conhece, ter um vínculo com a família. Então, a gente consegue ir moldando isso também.
A família veio à tona nessa última rodada. E um caminho interessante da gente contar sobre a TO também vem muito da orientação para a família. Esse apoio aos pais, aos cuidadores. Um ambiente protegido como a clínica é muito importante para as questões de avaliação, para os treinos, para a reabilitação, para o desenvolvimento mais focado em alguns tipos de objetivo. E eu acho lindo o processo de Sair das quatro paredes. sair das quatro paredes, que nós estamos caminhando cada vez mais para isso. A terapia ocupacional nasceu de um cotidiano, nasceu da inserção da profissão na vida dessas pessoas. E um olhar muito cuidadoso, muito atento aos detalhes. E eu acho que hoje a terapia ocupacional está fazendo novamente esse caminho de clínica e casa e domicílio, né? E atenção e proximidade com os cuidadores e as famílias. A gente lá na infância está com um projeto muito bonito disso, né, meninas? Que está cada vez se solidificando mais e eu vejo que 2025 vai ser o ano que vai decolar, né? De estar mais presente no cotidiano A gente dos nossos. tem que estar onde eles estão, né? É na escola, em É que, casa, assim, nos ambientes. Eles conseguirem fazer algo, se manterem regulado dentro de uma sala de integração sensorial é maravilhoso, sim. Mas eles conseguirem se manter na sala de S, mas daqui a pouco em casa ou na escola não, isso não nos interessa, né? Eu acho que quando essa mágica, né, que a gente vê essa mágica acontecer, que bom, como a Alice falou, saiu da parede da clínica e tá em algum outro espaço, outro ambiente do cotidiano, eu acho que ali efetivamente a gente produziu sentido na vida. A gente fez a diferença. Exato. Isso aí. Quem indica? Como que as crianças chegam até uma clínica de terapia ocupacional? Eu acho que hoje a maior parte das crianças chegam por encaminhamento de outros profissionais, assim, né? Então, as famílias costumam, grande parte, começar por uma avaliação médica, né? Ou com neuro, ou com psiquiatra da infância, enfim. E dali, a partir disso, é que começam a vir os encaminhamentos, tanto para a gente quanto para as outras especialidades, né? Ou muitas vezes, colegas de outras especialidades, as fonos, né? As físios, enfim, recebem uma criança para avaliação, observam, né? Que a questão da dificuldade vai para além do que elas trabalham e acabam encaminhando para a gente também. Observam que tem alguma coisa além, especialmente sensorial, né? Aí chega até nós. As escolas, né? Depois do nosso projeto, a gente teve um projeto, para quem não sabe, de palestras nas escolas muito bonito nesse ano que passou. Eu acho que foi uma via de entrada também, de famílias se darem conta. E eu vejo que as escolas, elas identificam que as crianças têm dificuldades, né? Então, elas sabem que a criança X tem dificuldade, né, na alimentação, tem dificuldade na interação com os colegas, ou quando vai para o parquinho não consegue brincar. Mas elas não conseguem nomear isso muitas vezes, né? Para levar para os pais. Então, eu tô vendo essa dificuldade, mas eu não sei exatamente o que dizer para os pais que pode ser isso. E aí, quando a gente entra para as escolas, né, e começa a dar ferramentas de conhecimento para elas e fazer esses links, olha, essa dificuldade pode estar atrelada a uma disfunção de S, né? Ele pode ter uma dificuldade na praxis, enfim. Elas conseguem ter um pouco mais de ferramenta para chamar a família e falar, olha, eu acho que a dificuldade do teu filho pode estar relacionada com uma disfunção de integração sensorial, que está uma avaliação, né? E aí que começa a abrir esse caminho também. E olha que importante não enquadrar isso dentro de uma hipótese diagnóstica de transtorno do desenvolvimento, né? Porque isso é muito assustador e muitas vezes não é, né, meninas? E eu acho que o que a gente muito ouviu, né, nas escolas foi nesse sentido, né? Que esse receio, né, dos professores, das professoras, de falar para a família, olha, eu percebo que tem uma dificuldade e a família já fica, não. Mas o meu filho não tem, né? Fica se protegendo, enfim, né? Exato, tem... a gente sabe que um diagnóstico não é fácil, né? Um processo de aceitação. E eu acho que quando a gente vai e leva informação, os retornos que a gente teve das escolas foram justamente esses, assim, bom... A família nos ouviu, porque teve pessoas de fora, muitas vezes que vieram, que são especialistas, e aí foram em busca, né, do Instagram da infância, de mais informação, e aí chegaram. Algumas até pediram para a gente fazer a mesma fala com as famílias, né? Para levar para ampliar esse conhecimento também. Foi muito bacana. Muito bacana. A gente todo ano a gente vai fazer, vamos fazer períodos, né? Mas no ano que vem a gente vai abrir de novo. Meninas, e aí? Por onde começar? Percebi que meu filho tem uma dificuldade... Levei no médico, o médico indicou TO, chega lá na TO, e qual é o primeiro passo?
Avaliar. Avaliação. E isso eu tô achando muito importante da gente falar aqui, porque a avaliação não é só preencher um questionário, né? Fala, Alice. Não, né? Não, muito longe disso. Muito longe disso, né? Muito Muito longe além disso. disso, né? E a avaliação define muitas coisas dentro da clínica. Então, uma avaliação bem feita, bem estruturada, com conversa com os pais, com questionários padronizados, né? Isso tudo é muito importante para a gente saber por onde começar, né? E porque o desenvolvimento ele tem tanta base, uma base da pirâmide tão grande para a Sim. gente focar. E a gente precisa saber exatamente o que aquela criança precisa, porque o tempo é muito importante para a Nossa, criança e para o muito. desenvolvimento, né? E o que uma avaliação é capaz de identificar? Eu acho que é justamente isso, assim, quando a Alice fala em... Bom, a gente vai fazer só Tu pergunta, a gente vai fazer só um questionário, vai fazer protocolos, enfim. Eu acho que desde o início, né, do primeiro contato com a família, é bom, por que que vocês estão procurando? O que vocês observam de dificuldade? E ali a gente já começa, né, levantar um monte de hipótese. E aí a gente conhece a criança e, bom, antes de qualquer protocolo, a gente vai se conectar com essa criança, né? Entender o que motiva Quem ela. é essa criança? Quem né? é essa criança? E aí, bom, a gente começa a aplicar testagens e aí vai pensando, bom, aquela hipótese que eu levantei lá no início faz sentido. Ah, mas eu cruzei com esse outro dado de uma outra testagem, acho que não. O que será que pode ser? E aí a gente começa a discussão. Colcha de retalhos, né? Exato. Coxa de retalhos. E a nossa sala, a clínica, né, ela tem muitos equipamentos, acho que trazendo um pouquinho mais para o concreto. Nós temos muitas observações clínicas antes de chegar no fim de uma avaliação. E a sala, ela proporciona muitas experiências para a criança, várias oportunidades. E observar o modo com que a criança se experiencia o corpo nessa sala, experiencia da comunicação, do contato contigo, do contato com a outra criança. E isso nos diz muito. A nossa sala é compartilhada e isso faz com que a avaliação seja muito especial, porque tem outras crianças presentes e a gente consegue também investigar como que é a relação dela, a participação social, a relação com os iguais, né? E é por isso também que a avaliação não dura um dia, né? Não é chega lá, fica 45 minutos com a gente e a gente vai ter algo concreto para devolver para a família, né? Tu precisa de vários dias para fazer as testagens, para ter o dia que né, tu vai observar ela em interação com o espaço e com os outros que estão ali. São muitas etapas que tu tem que ter e à medida que tu faz, que tu cumpre uma etapa, né? Então, fiz um protocolo de avaliação com essa criança e observei essa dificuldade, né, do processamento visual. Bom, se eu observei essa dificuldade, isso me direciona para outro protocolo, né, que é o VMI, por exemplo. E assim a avaliação vai caminhando. Então, ela também é muito moldada de acordo com o que a gente vê no processo. Ou seja, o que a Mari está dizendo é que a avaliação não é igual para todo mundo. Exato. Né? Ao contrário, é muito individualizada. E aí, depois que passa essa parte, né, de testar, de observar, ainda tem todo o trabalho por trás, que com certeza é o mais difícil, que é tu gerar um raciocínio clínico, né, em cima daqueles dados que tu encontrou. Então, eu observei que ela tem dificuldade em criar hipóteses de brincadeira na sala, eu observei que ela pontuou baixo no VMI, como eu falei antes, a família tem queixa, né, que ela tem dificuldade na escola. Ok, eu tenho 3 pontos, como é que eu linko, né, tudo isso? Como é que eu vou unindo essas informações para chegar numa hipótese? Eu enxergo a avaliação como um processo investigativo que responde perguntas. As perguntas quem traz é a família, ou a escola, ou a escola, a equipe, enfim. E a gente tem a obrigação de, a partir da avaliação que a gente fez, conseguir entrelaçar os dados e explicar aquelas perguntas a partir do nosso entendimento de integração sensorial e desenvolvimento infantil. E acho que a gente falou, né, de protocolos, enfim, de questionários, e a Alice trouxe muito da oportunidade de ver essa criança com as observações clínicas, né? E aí eu acho que, pensando na singularidade de cada criança que chega, tem crianças que, não vão responder a determinados protocolos, né? E aí eu acho que, muitas vezes, chegam pessoas que nos dizem, famílias que nos dizem, não, a gente fazia um tratamento, mas não teve nenhuma testagem, não teve nenhum protocolo, e aí eu não tive um diagnóstico, eu não tive uma hipótese do que pode ser, enfim.
E eu acho que é importante também, né, a gente olhar muito para essa questão das observações clínicas, porque elas nos dão um caminho, assim, e explicam muito os comportamentos. Mas o né? quanto isso é desafiador, porque não é 1 mais 1 igual a 2. Exato. É um raciocínio clínico por trás, né? É. E quando uma criança não pode fazer o protocolo? Assim, tipo, como é que se sabe disso? Qual é o limiar? O que divide? Essa aqui responde a um EASY, a um EDMs, né? Essas siglas, pessoal, são siglas de testagens que a gente usa, que são protocolos, são atividades normatizadas, né? E como é que a gente divide isso? Eu acho que tem uma relação, a gente precisa, quando a gente fala da pirâmide, né, do desenvolvimento, como é que eu vou exigir de uma criança, muitas vezes, que não atende a um comando, Ótimo. que a criança Exato. faça uma testagem que demanda um comando? Exato. Uma criança que não fica 5 minutos sentada e eu vou querer aplicar um EASY para ela, que ela vai ter que fazer uma testagem. Sim, o EASY são testes. 20 unidades, cada uma com muitas subtarefas. E a criança não é capaz de responder a um comando simples. Exato. Mesmo tendo 5, 6 anos. E mesmo tendo 5, 6 anos, mas a gente também tem visto o processo das crianças chegarem muito cedo pra gente, né? Então, essas testagens mesmo, essas padronizadas, têm um limite de idade, né? A partir dos 3 anos, geralmente. E aí, quando eles chegam, né? Bebezinhos, às vezes, né? Em torno de 1 ano, 2 anos, tem a Bailey, que é uma testagem do desenvolvimento. Mas ela não é da IS, né? A gente não olha o processo ali da IS. Mas a gente faz uma análise qualitativa Exato, que mas- relaciona dados. E aí, quando tu consegue olhar os dados ali, observar atraso, né, em alguns aspectos, aí isso já chama atenção para que pode estar relacionado, né? Então, se ela tem atraso no desenvolvimento motor, tem atraso no, né, da Daí a gente comunicação. já sabe quais são os sistemas que estão relacionados No com o que pode desenvolvimento tá. motor. Então, já identifica sinais de falta de equilíbrio, dificuldades de consciência corporal. Aí, opa, sinal vermelho para sistema vestibular, para perceptivo, Proprioceptivo. somatosensorial. E começa a fazer essas relações. Que daí já é um sinal de risco para dispraxia. E aí, a partir dali, é isso. A gente consegue ir trilhando, né, o caminho que vem depois. Tá, mas e assim, e quando uma criança recebe um diagnóstico de disfunção de integração sensorial? A intervenção começa. Não, mas e quando que se dá? Se dá esse diagnóstico em qual momento? Por exemplo, chegou um menininho de 1 ano e meio. Tá. A gente é capaz de dar um diagnóstico? Não. Com essa idade, a gente não consegue fechar o diagnóstico. A gente gera hipóteses e a gente trabalha em cima delas, porque, né? Não vamos esperar. A gente sempre fala, o tempo, né, da infância é precioso, não Sim, volta e a gente sim. precisa trabalhar. E as dificuldades estão ali, né? A gente vê as dificuldades e vê os sinais. Então, a gente trabalha em cima disso. Mas um diagnóstico a gente consegue fechar hoje a partir dos 3 anos, né? Em crianças que a gente consegue aplicar os protocolos o IS, enfim, os protocolos mais padronizados. É importante que todo mundo saiba que o trabalho da terapia ocupacional e da abordagem de integração sensorial atuam no desenvolvimento infantil. Então, a gente faz uma intervenção precoce no entendimento da palavra mesmo, do dicionário, né? E não precoce pensando, é somente bebezinhos. Não, precoce no sentido de que se a gente identifica um sinal de risco, a gente atua intervém. instantaneamente. Não espera receber rótulos, né, e nomes. Exato. E eu acho que isso é ciência, né? Isso é evidência científica. A gente precisa não é esperar o tempo, né? Que cada um tem seu tempo. Porque acho que a intervenção, a gente sempre fala o quanto que muda vidas, né? E acho que pensando nessas questões das testagens, enfim, agora eu lembrei de uma frase da doutora Anita Bandi, que eu e a Mari até estava falando antes, que a gente conhece mais uma criança brincando por 1 hora com ela do que conversando. Então, assim, se a gente tem esse olhar clínico, a gente vai estar com esse olhar clínico o tempo todo que essa criança tiver com a gente, né? E, bom, o que eu construo com essa criança para que ela se desenvolva e o que eu construo para que ela se regule, o que eu construo com ela percebendo o que é dificuldade, enfim. Então, às vezes a gente fica muito nessa busca, né? O diagnóstico, que acho que é importante, é um ponto de partida, mas é isso. A gente tem esses riscos para determinados sistemas e a gente precisa intervir. Exatamente. Bandeira vermelha, engata uma primeira e vamos lá. Vai. E a gente tem visto os resultados disso, né? Das crianças que não esperam. Que quando chegam na idade, né, de fechar um diagnóstico ou da gente aplicar uma testagem mais complexa, eles já respondem de outra forma do que eles responderiam se a gente nunca tivesse intervindo. Se eles tivessem chegado lá com 6 anos.
E meninas, recebemos o resultado da avaliação. O que a gente faz depois? Qual é o segundo passo? O segundo passo é o raciocínio clínico. É o raciocínio clínico e a gente traçar metas para atingir com essas crianças. E eu acho que a gente, por vezes, foge das metas mais concretas e objetivas e pontuais por conta de um olhar muito qualitativo. E é uma grande questão da terapia ocupacional. A TO olha muito para o desenvolvimento da criança também de forma qualitativa. Não é só fazer a qualquer custo ou fazer... É como? É o processo, né, Alice? É o processo, é o como. E aí entra um estudo também para explicar para os cuidadores dessa criança de onde nós estamos partindo, para onde nós queremos chegar e como vai ser esse processo. O que nós vamos trabalhar exatamente com essa criança na clínica, porque olhando de fora parecem brincadeiras, né? E até são, mas o que tem por trás delas, ulalá. Exato. Então, os recortes de cena de uma brincadeira, entre aspas, de uma atividade proposta com muito raciocínio clínico por trás. E o quão mágico é a gente explicar isso para os pais. Olha, tá vendo que a mãozinha dele tá posicionada aqui? Tá vendo que eu tô segurando em tal lugar? Tá vendo que eu tô usando tal equipamento? E o porquê disso? Então, não é só uma brincadeira ou só uma atividade. Tem um raciocínio clínico inteiro por trás e um objetivo que a gente quer alcançar. Muitas vezes, o objetivo é a criança ficar nos 45 minutos do atendimento se sentindo confortável, segura e feliz ali conosco, né? Regulada, né? Regulada, de uma organizada. forma geral. Porque se a gente não tiver essa regulação, dificilmente a gente vai conseguir trabalhar outros objetivos funcionais, né? Porque a criança não está bem, ela não está conectada contigo, ela não está conectada com o espaço, ela está... Não é fazer a qualquer custo. Exato. E isso nem sempre é rápido, né? Não é, às vezes, a criança chegar na sala e aí ela vai se regular e isso vai estar resolvido. Existe um processo longo, às vezes, de trabalho, por isso que isso se torna um objetivo nosso, né? Que ao longo do tempo a criança permaneça mais tempo regulado e aí sim a gente consiga adicionar complexidade nos objetivos. E nesse sentido, acho que a Nanda antes falou em justiça ocupacional, né? E eu acho que é justamente nisso, assim, a gente entender que, bom, até o momento que eu não conseguir vincular com essa criança se sentir confiante nesse espaço, não tem como a gente ficar colocando demanda. E eu acho que, às vezes, a gente se toma, assim, dessa urgência, né? Porque, enfim, a gente quer que a criança se desenvolva e tudo mais. E, bom, como que eu vou fazer isso se a criança tá ali na sala comigo, chorando? Não. E aí eu vou pegar um brinquedo ali, vou dar para ela e vamos fazer... Não! Eu preciso, primeiro, que ela esteja bem. Até porque a nossa intervenção é uma intervenção ativa, não é passiva. A criança, ela é atuante na intervenção. Então, ela precisa viver o que a gente está oportunizando ali. E é a partir dessa vivência que ela vai se construir. E as crianças que chegam para nós na clínica, normalmente têm hipótese de disfunção sensorial. Então, o ambiente, por vezes, já é muito desafiador. A quantidade de cores, a quantidade de luz, a quantidade de barulho, tudo isso sobrecarrega de certa forma, e cada criança é única. Então, a regulação e o vínculo parecem muito simples, mas também exige um raciocínio clínico e tempo nosso de clínica, e já é um processo de evolução. Já é uma meta que a gente quer atingir. Eu acho que nesse sentido, antes a Mari vinha falando, né, da questão do pertencimento, a gente falou da saúde mental, né? E quando a gente pensa que o mundo, ele não oferta acomodações sensoriais para todo mundo, até porque cada um de nós tem as suas particularidades, né? E aí a gente poder ter esse olhar, né, singular para essa criança, para oportunizar que esse ambiente seja um ambiente que ela se sinta pertencendo e se sinta confiante para ela poder brincar, a gente está produzindo saúde mental com essa criança, né? Sim. E, gurias, eu fico pensando na beleza que é o primeiro grande aprendizado que a gente constrói com os nossos pacientes, que é eles encontrarem uma homeostase, uma harmonia. A gente sabe que a vida, ela nos convida a todo momento a gente perder essa harmonia, né? Porque as demandas vêm, os barulhos vêm, os cheiros, os movimentos, e a vida é isso. E esse perder-se e se reencontrar é algo que a gente
ensina eles como fazer isso. Então, qual é o nome que eu dou para aquela sensação que eu não dou conta, que eu não gosto? E identificar que sensação é essa, nomear, saber o que fazer para poder se proteger dela, ou mudar o ambiente, ou comunicar. E, ao contrário disso, qual é o nome da sensação que me conforta? E como que eu faço para ter, né, contato com isso? Para mim, isso é um divisor de águas, né? É impressionante como que as crianças ficam mais potentes quando elas dão conta de aprender sobre isso e o quanto a gente é fundamental nesse processo, né? E apropriadas delas, assim, né? Porque muitas vezes a gente tá com uma criança que não vai verbalizar isso, mas tu vê que ela consegue buscar já, porque ela aprendeu esse recurso, né? Então, uma criança que consegue ir lá e buscar uma almofada, né? E se cobrir para receber essa sensação e conseguir se regular, enfim. São crianças que começam a ter autonomia nesse processo também, né? De buscar coisas que regulem elas. Eu acho que a gente faz as reuniões, né, de devolutiva para as famílias ali, trimestralmente, geralmente, uma das coisas mais bonitas, assim, que quando a gente ouve, para ouvir as famílias, é quando eles falam isso, né? Ah, ele conseguiu, né, me dizer que precisava de um abraço apertado, ou de alguma coisa para apertar, ou ele foi buscar... ela foi na mochila pegar o abafador. O abafador, é verdade, assim. Então, eu acho que é uma das coisas mais bonitas, realmente, que tem na nossa profissão, quando a criança consegue ter mais autonomia nisso, nessa área também, né? De conseguir buscar o conforto e a regulação que ela precisa. E acho que uma questão que muitas vezes vem, né, das famílias é, mas quando que isso vai acontecer, né? E a gente, enfim, tem um processo, assim, de trabalho, né? Para descobrir que sensação é mais potente para essa criança. Para construir com que ela perceba, bom, pular, eu fico muito agitada e não dá a informação que eu quero. E aí, que informação que eu preciso? Eu preciso de uma informação tátil, então vai ser isso. Mas aí, bom, fazer toda essa leitura do ambiente, né? Para a criança também é difícil. Então, quando a Nanda diz, é muito importante que nós estejamos com ela, é nesse sentido. E demora isso, né? É um processo. Então, a família inicia com a gente, parece que na semana seguinte, vocês já vão passar uma orientação, atividades para a gente fazer. Sim, a gente já vai, só que ainda não. Nós estamos conhecendo a criança nesse processo. E tem muitas camadas, né? A gente discutia hoje ainda de uma criança que gosta muito do pula-pula. Ele fica muito feliz no pula-pula, por exemplo, né? E aí a família, enfim, a escola observa e parece que aquilo tá fazendo bem. Ele tá lá, ele tá animado. Sim. Mas ele sai dali super excitado. E o que vem depois é uma criança desorganizada. E aí, muitas vezes, não existe essa relação. E quando a família traz ele pra gente, não vem isso como uma queixa. E aí, a partir do momento que a gente tem um tempo ali com a criança, que a gente começa a observar. Bom, ele busca determinada informação, mas isso não favorece ele em nada. Pelo contrário, ele pode ficar hiperexcitado ou ele pode ficar desorganizado de outra forma. Sim. Então, por isso que precisa desse tempo também, né? De conhecimento e de convivência mesmo com a criança naquele espaço e de observação. Se toda criança com dificuldade no desenvolvimento buscasse a sensação que regula ela, a gente estava desempregada. Exatamente. Em geral, é tiro no pé. Exatamente. Pouquíssimas vezes eles fazem uma boa escolha. Exato. E eu acho que até quando espontânea, a gente fala né? Exato. dessa orientação com a família, assim, é até construir, né, isso com a família. De que, bom, o que é que ele tá feliz e que sinal é que é de uma super excitabilidade e de uma desregulação, né? Porque muitas vezes a gente vê que a criança tá vendo ali algo acontecer, ou tá pulando, e ela tá sorrindo, ela tá feliz. E aí é isso, e a gente não se dá conta que quando ela sai dali, não tá legal, assim. E um link muito bacana entre integração sensorial e ocupação e função é esse. Uma criança desregulada, uma criança desorganizada vai ter prejuízos ocupacionais. E é aí que a gente atua de fato, né? Prevenindo esses prejuízos ocupacionais e também orientando a família. Isso que vocês comentaram, meninas. E a família entendeu, ok, isso é um sinal de que a minha criança está desorganizada. Então, o que eu tenho que fazer agora? O que eu faço com isso? Como ajudar? Como eu ajudo essa criança? Quais ferramentas eu tenho aqui nesse ambiente? A gente sabe que nem sempre estamos em casa ou na clínica, que são ambientes confortáveis e seguros, né? Sim. Isso é muito importante. Isso a gente falando
da parte de regulação, né? Mas quando a gente olha uma criança que tem queixa escolar, por exemplo, né? E a gente vai observar, ela não consegue ficar sentada, não consegue ficar parada, né? Como é que a gente estabelece metas pensando exclusivamente no grafismo, por exemplo, se isso está anterior? Ela tem um corpinho que ainda não consegue se manter sentado o tempo suficiente para fazer uma cópia do quadro, né? Enfim, esse é só um exemplo. Eu fico pensando, por exemplo, as respostas posturais dessa criança estão ok? Processamento vestibular, proprioceptivo, tá ok? Não, ela tem muita dificuldade em discriminar as sensações do corpinho, por isso que ela se move muito. Mas a gente quer muito que ela escreva o nome. Ok, mas enquanto ela não se apropriar mais, não maturar mais o processamento sensorial e se apropriar mais do corpinho dela... Enquanto isso, Não provavelmente a gente não vai ficar com ela na mesa, né? Por exemplo, a gente vai passar mais tempo com ela nos equipamentos. A gente tem isso, né, meninas, de muitas vezes as famílias nos trazerem demandas e situações que, naquele momento, a gente olhando a criança, a gente percebe claramente que estão muito aquém ao que a criança é capaz. Mas a gente também tem como uma conduta nossa de acolher essas demandas e dizer, ok, ele vai, só que antes a gente está aqui. Esse é um objetivo Esse distal. para lá, tá mais adiante. Mas a gente não está deixando de trabalhar ele. A gente está olhando para a queixa que a família está trazendo, que é relevante para a família, que mobiliza eles e é importante. Então, a gente não pode fechar os olhos e não olhar para isso. Mas a gente olha, porém, a gente, mais uma vez, faz um trabalho respeitoso, gradual, um processo construtivo, que aos pouquinhos vai habilitando, então, a criança em um determinado momento, ela realmente chegar ao ponto de ser treinada para aquela função que a família tanto almeja, tanto deseja. Perfeito. E a Mari citou os objetivos, né? Esse vai ser um objetivo distal, ou seja, a longo prazo. E nós, hoje, na infância, temos um raciocínio clínico onde a gente traça isso. Qual é o nosso objetivo proximal, a curto prazo? Qual é o nosso objetivo a médio prazo e qual é o nosso objetivo a longo prazo? Bom, a queixa da família é que a criança ande de bicicleta, porque hoje ela não consegue acompanhar os primos que também andam de bicicleta, o irmão que é mais novo e já anda de bicicleta. Ok, mas antes de andar de bicicleta, o que essa criança tem que ser capaz de fazer? Né? De usar os dois lados do corpo, integração bilateral. Então, quais são as atividades que nós vamos formular dentro da clínica que vão favorecer que ela adquira essa habilidade de integração sensorial? Então, e tem outra coisa também, enquanto não dá a bicicleta, será que não dá o patinete? Então, eu vejo que o nosso trabalho, ele, ao mesmo tempo que ele é de baixo para cima, que ele constrói um alicerce sólido de desenvolvimento, ele também é de cima para baixo, porque a gente constrói adaptações, suportes, né? Recalcula essa rota para que isso se encontre. Exato. E para que a criança não deixe de participar socialmente também, a inclusão, né? Inclusão. E muitas vezes a queixa vem como a questão da bicicleta ou a questão do futebol, né, na escola. Mas se a gente for conversar com a família, tu entende que o que angustia eles é a participação social, né? Então, eu quero que meu filho possa pertencer a algum espaço com os colegas, com os primos, com os irmãos. E aí, muitas vezes, a gente não tá no ponto, né, dele jogar ali com todos os coleguinhas da turma, mas a gente pode ter outra participação dele, né? Outra brincadeira, e aí a gente começa por isso. E assim vai aumentando os espaços que ele consegue participar, né? Que está incluído. Sim. E isso envolve também reuniões com toda a equipe da criança, assim como reuniões com a escola, com a professora, né? E de pensar junto. Quais são os desafios dele na escola? São atrelados também o que a família pensa de desafio social? Bom, então por onde a gente começa? Qual é o modo mais fácil dessa criança ser atuante dentro do círculo de amizade delas, né? Eu acho que quando a gente fala em escola também, a gente vai falando muito, né, nessas habilidades de aprendizado acadêmico, assim. Eu acho que agora que a gente tem recebido crianças mais velhas, né, na infância, a gente também tem visto uma preocupação das famílias dizendo, bom, toda avaliação, né, que vem da escola, mais voltada ao exercício físico, a aula de educação física, está sempre em desenvolvimento, ou ele não quer participar, porque a gente vê aí que tem questões posturais, né, importantes, e aí... E práxicas, né? Exato. E aí o que fazer com o corpinho. E aí essa criança vai se retraindo, porque, bom, eu vou ficar onde eu não tenho tanto desafio, então essa sensibilização, né,
da escola, né? Do professor de entender, olha, não é vai preguiça. dar conta disso. Não é preguiça. Aquela desconstrução dos rótulos, né, meninas? Não é preguiça, não é mimado, não é teimosia, Não é mal educado. não é mal educado. Porque é isso, a criança responde como ela pode, né? Uhum. Tu sempre Com fala, o que ela não ela vai tem. sentar e dizer, eu não gosto disso, eu tô cansada. Não, ela vai chorar muitas vezes, ela vai gritar, ela vai ter um comportamento, né, mais impulsivo, que não é o esperado, e ela tá nos dizendo isso, né? Isso aqui tá muito difícil pra mim, eu não tô conseguindo. Me dá outra opção, me ajuda. E quando a gente passa a receber crianças mais velhas também, tudo isso que a gente vem falando, né, muito da família, e isso segue, mas a gente começa a ouvir deles também, né? Então, eu queria brincar disso, mas é difícil, eu não consigo, né? Ou eu fico incomodado. Então, é muito bacana quando a gente ouve esse relato deles também, e da mesma forma que a gente ouve quando eles conseguem, né? Então, Tem 2 pontos que eu queria... Nós estamos quase no fim. Voa, né? Tem 2 pontos que eu queria discutir com vocês aqui para o pessoal conhecer. Primeiro lugar, a gente dá alta para as crianças. E o segundo é falar sobre o pacto. Qual que a gente começa primeiro? O pacto, eu acho, né? Por ordem. seguindo os objetivos. Quer falar? Todo mundo? Olhou pra... Eu quero, Menina porque eu sou pacto. apaixonada pelo pacto. O projeto do pacto começou com a Fê muito antes de qualquer uma de nós estarmos na clínica, muito antes da clínica existir, porque eu sempre soube que foi um incômodo, Incômodo meu, né, Fê? Fala o que é a sigla para o pessoal. Bom, o pacto é um programa de acompanhamento de terapia ocupacional e é focado justamente nessa dor que nós tínhamos e que a terapia ocupacional, por vezes, tem, e isso é duro de falar Assumir. muitas vezes, né? Mas de traçar objetivos e conseguir mensurar o quanto a criança está evoluindo. E mensurar de forma prática para que os pais entendam, para que os cuidadores entendam. Gerando gráficos de resultados. Gerando gráficos de resultado. Então, o pacto são esses objetivos traçados de forma concreta que vão gerar gráficos de evolução e que a gente pode ver onde a criança está evoluindo, se a meta está muito alta ou não para ela, se o tratamento está indo de forma que a gente... Se a estratégia está sendo eficiente, eficaz, está funcionando. Perfeito. Perfeito. E uma das coisas mais legais do pacto, pensando no raciocínio clínico, né, da gente, é conseguir ter metas, né, divididas. Então, é isso. Tem um objetivo distal, né, a longo prazo, mas a gente consegue ter metas e aí a gente vai visualizando, né, o quanto a criança está evoluindo dentro desse objetivo, né? Então, ela já atingiu a primeira meta, ela atingiu a segunda, na terceira tá difícil. Talvez a gente tenha que recalcular, pensar, mas a gente tá sempre progredindo com ela, né? Tendo isso. E ele... Desculpa, mãe. Ele é vivo, né? Ele é vivo. Ele é vivo. Porque é isso, essa estratégia que eu tô usando tá funcionando? Não tá. Então, vamos pensar como que eu vou adequar. Essa meta, a gente fez lá a base de que a criança tava ok, mas aí, 2 vezes que a gente trabalhou nela, a criança não foi, ou foi, e aí, bom, eu já posso pular, né? Exatamente. Gurias, como é bom a gente ter o pacto, né? Como muda, assim, a nossa... A prática mesmo. A prática, né? Profissional. Traz segurança, traz clareza para os nossos raciocínios, para as estratégias que a gente vai escolher. E o pacto, ele começou com a gente rabiscando folhas, né? Aham. Primeiro começou só no pensamento. A gente sempre soube o que a gente queria da criança entrando na sala, mas quando a gente coloca na folha, quando a gente traça de forma objetiva, parece que as coisas mudam. Que tudo fica mais claro, as estratégias ficam mais evidentes. Sim. E começou com a folha, com rascunhos, foi se estruturando para um drive, para algo virtual e agora está caminhando para que se torne um aplicativo de fato. Então, algo prático para que a gente use no nosso dia a dia, assim como as evoluções que nós precisamos fazer pela questão do conselho, pela ética profissional, né, as evoluções da criança, mas também junto a isso responder ao pacto, responder ao quanto a criança evoluiu naquela meta específica, naquele dia, naquele atendimento. E a alta? Crianças que fazem terapia ocupacional recebem alta? Recebem. A gente deu um bocado de alta esse ano, hein? Meu Deus foi do céu. um ano que... Foi um ano de evasão por alta. Exato, mas ao mesmo tempo, a gente fica com saudade, mas fica muito orgulhoso, assim, né, de ver. A alta é muito desejada,
o coração quebra. Mas quando a gente consegue ver eles atingindo os objetivos que a gente tinha, né? Que a família tinha para eles, enfim. É muito bonito de ver chegar esse processo da alta, assim, né? E as pessoas têm muitas dúvidas, às vezes, né? Em que momento a alta vem, né? Será que vai ser no momento em que ele atingir todos os marcos do desenvolvimento, de acordo lá com as testagens? Será que vai ser no momento que ele atingir os objetivos e as queixas que a família tinha? Será que ele vai atingir todas as expectativas, né? Que os pais tinham lá quando ele começou conosco? E, bom, depende. Muitas crianças, às vezes, nas testagens não vão, né, atingir todos os marcos lá do esperado para sua idade, mas se a gente olhar ela no contexto do dia a dia, ela tem já um desenvolvimento funcional, ela conseguiu atingir os objetivos que ela tinha maior dificuldade. Então, talvez seja um momento, né, para a gente pensar em alta e observar. A gente faz um processo de alta muito cuidadoso. Acho que isso é importante falar também. Não é, hoje atingir esse objetivo, pronto, a alta, né? A gente diminui, geralmente, o tempo que a criança frequenta a clínica, né? Então, se ela vai 2, 3 vezes na semana, ela pode passar em uma. A gente observa como ela responde a isso, né? A gente deixa as portas abertas. A gente deixa ele ir, mas assim, fica com contato, ó, daqui a tanto portas tempo manda notícia, né? Vamos ver como as coisas estão. Então, é um processo... A alta também é um processo construído, né? Mas ela acontece. E as demandas vão surgindo ao longo da vida. Então, a gente pode dar alta para uma criança hoje, mas daqui a 5 anos surgirem novas demandas, num novo contexto de vida. E a terapia ocupacional está aí para todas as faixas etárias. A infância, especificamente, não. Vai né? até 12. Até 12 anos. Mas... Por enquanto, e oremos, não sei se... Mas a gente foi ampliando, né? E a gente comentou muito hoje sobre a infância, porque é algo que a gente se apropria diariamente. Mas a TO também está para a adolescência, também está para os idosos, também está para o trabalho, para as adaptações da vida adulta, da adolescência. Então, pode seguir sendo acompanhado quando as demandas forem surgindo, as demandas funcionais. Sim. Meninas, a gente está quase terminando. Eu tenho uma pergunta para cada uma. Vou começar por ti, que está logo na minha frente. Mário, o que te emociona no teu trabalho? Eu acho que a gente mencionou muitas coisas aqui que me emocionam. Eu já falei antes, né? Quando a gente recebe a devolutiva de uma família, que a criança conseguiu ter protagonismo, né? No dia a dia dela e escolher uma acomodação sensorial, né? Se regular, buscar o abafador, às vezes, na mochila dela, é algo que me emociona. Ver as crianças conquistando espaços, né? A gente falava esses dias que a gente está no período de formar várias crianças, muitas né? formaturas, ali né? na pré-escola, assim, e dá um orgulho danado, assim, de ver eles chegando lá, conseguindo participar com os colegas, né? Estando felizes aonde eles estão. Eles não estão lá só porque tem que estar. Porque tem que estar. Eles quiseram, eles participaram, isso foi um momento importante para eles, para a família deles. Isso me emociona enormemente, assim. Ver as crianças que estão tendo alta, né? Que a família, às vezes, busca por isso, porque viu que os objetivos foram alcançados. E muita coisa. Alice, desafios. Quais são os desafios que tu acha que são os mais importantes? E penso que, falando em desafio, esse sentimento de superação, assim, quais as superações que são as mais emocionantes, né, no teu trabalho? Eu peguei elas de surpresa. Deixa eu pensar que tem vários desafios e várias conquistas, mas eu acho que ainda segue sendo desafiador a mensuração dos resultados, a mensuração dos objetivos. E ver as crianças conquistando, ver aquele gráfico lá subindo, elas alcançando as habilidades e ver que, apesar de ser muito desafiador dosar os desafios e as metas na forma certa, quando a gente alcança isso, é muito gostoso. Paulinha, o que mais te orgulha no teu trabalho? Conta pra gente. Eu acho que é bem na linha do que as meninas estão falando, mas eu acho que eu sinto um orgulho muito grande
de poder fazer parte, né, da vida dessas crianças, dessas famílias, né? E eu acho que essas famílias confiarem, né, o desenvolvimento dessas crianças na gente, e que muitas vezes não é bonito, né? Porque não é legal a gente dizer para a família, pois é, tu quer lá a bicicleta, mas a gente tá aqui, ó. A gente precisa engatinhar primeiro. Mas eu acho que quando a gente fala de construir as metas e a gente vê que isso está acontecendo, eu acho que é produzir essa esperança, assim, né? De que é que possível. bonito. Sim. Esperança de que a gente parece que está muito junto deles, né? Eu acho que tem um vínculo muito bacana que se forma. Acho que sim. De que eles sabem que podem contar com a gente. A gente deixa isso muito claro, né? Isso é determinante para o trabalho, né? Essa confiança que a família tem, deposita ali na gente. E a esperança, porque se eles não tiverem esperança que o processo está andando e está funcionando, eles não vão seguir ali, né? Exato. Mas eu acho que, por outro lado, meninas também têm uma transparência também. A gente não esconde, não gastamos energia nem tempo escondendo o processo genuíno, né? Como ele é. Então, nós tentamos uma estratégia, não deu. Exato. E a gente está trabalhando para que dê certo e a gente vai tentar agora esse plano aqui. E eu acho que tem uma coisa que a gente não mencionou muito, mas que é importante. Eu sempre faço questão de ressaltar que o processo não é linear, né? Então, muitas vezes, as coisas estão indo bem até que, né? Aí algo acontece, uma mudança acontece. Ou, às vezes, algo que a gente nem consegue perceber. Mas aí, a gente passa uma fase difícil. A criança com a gente, a criança nos outros ambientes que ela tá. E a gente tenta trabalhar sobre isso. E aí, depois, a gente retoma o processo, por exemplo, né? De um objetivo maior. Mas quando se tem essa confiança e esse vínculo com a criança e com a família, a gente consegue conversar sobre isso, né? Olha, algo está acontecendo aqui porque tá difícil, né? A criança não tá legal, ou às vezes não tá dormindo, enfim. Varia muito, né? Os motivos. Sim. Mas a gente consegue passar pelo período difícil, apoiar, né, a família muitas vezes, né? Essa sustentação junto com eles. E aí depois retomar, enfim, seguir os trilhos. Sim. Bem, estamos chegando ao final. Tava muito bom, né, gurias? Foi muito legal. Eu acho que a gente vai ter outros momentos aqui, entre nós e entre as outras meninas da infância, que a gente vai poder abordar outras questões, né, de tempos em tempos. E a gente conversa tanto, né? A gente passa lá na nossa sala discutindo, assim, informalmente, né? Hoje aconteceu outra coisa, né? Eu pensei isso, me ajuda, o que tu acha? É legal trazer essa conversa para mais gente, né? Para mais gente. Na verdade, nervosismo, apesar de... Na verdade, o pessoal tá vendo os bastidores da infância, Exato. porque isso aqui acontece o É o tempo dia. todo lá dentro, é o nosso dia a dia. E eu acho bacana salientar, nós somos em 7 profissionais hoje, né? Terapeutas ocupacionais na infância. E o quão bacana é compartilhar esse raciocínio clínico com 7 cabeças pensando. 7 terapeutas Com ocupacionais. 7 sete cérebros de terapeutas ocupacionais. Perfeito. E cada criança que passa por lá tem as 7 cabeças pensando naquele caso. Então, isso é lindo e é muito importante também. É verdade. Bom, vou finalizar dizendo que eu me orgulho muito de vocês. Sou muito feliz em ter vocês lá na infância, né? Acho que a gente está num caminho muito bonito e muito bom trazer vocês aqui no Sensorial Pod, porque eu queria muito que as pessoas soubessem de quanto é especial o trabalho que a gente faz lá. Pessoal, a gente está chegando ao fim. Eu queria deixar uma mensagem para vocês. Quando uma criança tem uma dificuldade, quando há algo diferente em relação aos iguais, às demais crianças da sua idade, não demorem, busquem ajuda, contem com a gente, contem com as terapeutas ocupacionais das suas cidades. A gente pode ajudar e quanto antes, melhor. A intervenção precoce salva vidas, muda futuros. Então, toda vez que uma criança não tiver com desenvolvimento bacana, não é normal, não é para ser normal uma criança em sofrimento. É para buscar ajuda e para mudar o cenário. E a gente está aqui para isso. A terapia ocupacional existe para isso. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Esse episódio foi muito especial. E esperamos vocês no próximo. Até logo. Tchauzinho.